retomante, pegando um gancho nessa fala da Letícia, tá dando para me ouvir bem? Eu tô ouvindo, Sara. Tá. Uhum. Então, pegando um gancho nessa fala da Letícia sobre todos esses recursos tecnológicos que a gente pode usar para fazer uma leitura do espaço, né, e coisas que a gente pode se apoderar hoje em dia para tornar o nosso trabalho mais proveitoso, mais rico, mais real, né, tantas coisas que a gente pode fazer. Então, eu vou começar a falar agora da união entre todo esse aparato tecnológico que a gente pode usar com a com o que a gente está propondo do local de estudo, né? Então, nós estamos nós estamos nos aproximando de uma área de estudo, usando essa tecnologia, e esta área de estudo é uma área onde ocorre a prática da pesca artesanal em Florianópolis. Então, fazendo essa união da tecnologia com um local específico, a gente tem o projeto de extensão, o qual a gente faz parte, né? Onde a gente faz essa união. O projeto de extensão que a gente, no momento, está trabalhando em cima, o grupo que está oferecendo a oficina hoje, é um projeto de extensão chamado A Pesca Artesanal em Florianópolis, conexões entre paisagem, cultura e espaços públicos, porque porque estamos dentro de um campo de atuação onde estamos voltados para a área da cidade, da paisagem, do urbano, da configuração espacial, né, nosso campo de estudo, então escolhemos estudar uma área onde tem uma tradição, uma arte, uma cultura mais, como é que eu posso dizer, mais espacializada, que é a cultura e a prática da pesca artesanal. Isso praticar a pesca artesanal gera um tipo de configuração no espaço, gera um tipo de uso da orla marítima, gera um tipo de interação entre pessoa, entre usuário e ambiente natural, ambiente construído, e por isso, então, a gente faz o uso neste momento, né, com este projeto, a gente faz o uso desses aparatos tecnológicos para trabalhar em cima de uma área onde ocorre a pesca artesanal. Vou falar rapidamente um pouquinho sobre a pesca artesanal em Florianópolis, né? Acho que pode passar, Letícia. Passei. Eu vou falar rapidamente vou passar assim, né? Depois as meninas vão mostrar de fato a coisa, como é que ela está ocorrendo. Eu vou dar uma pincelada sobre o porquê de utilizar um espaço da pesca artesanal, o porquê de um núcleo pesqueiro, porquê de estarmos trabalhando com orla, porquê estarmos lendo o local onde ocorre tal prática. Então, como vocês podem ver nessa foto, tem uma foto de uma praia com barcos que estão ancorados ali na água, né? Nessa foto a gente pode perceber o que geralmente todo mundo percebe quando caminha numa orla, que geralmente você presta bastante atenção no mar, mas às vezes a gente não se coloca na posição de olhar para a construção espacial de um local onde há a presença desses barcos na água, né? Às vezes a gente olha a paisagem e fica por ali, acaba não prestando atenção no que ocorre de fato nessa orla em termos de espaço. Então, um fato sobre o que a gente trabalha é que a gente entende, a gente se apropria da afirmação de que a praia é uma paisagem que se transforma. Então, o que eu estou vendo hoje numa praia não é exatamente o que as pessoas há 50 anos viram em uma praia, né? Existiu toda uma série de modificações históricas naquela praia para ela ser o que ela é hoje. E aí, acho que pode passar a Letícia. E aí a gente volta uns 70 anos atrás, na nossa orla, década de 1950, 1960, por aí, onde as praias ainda não eram um balneário turístico, as praias elas ainda eram voltadas para um núcleo pesqueiro, porque ainda não tinha o turismo assim mais implementado nas orlas, né? Então,
a maioria dos balneários turísticos de hoje em dia, eles já foram um núcleo de pesca artesanal e somente um núcleo de pesca artesanal sem a intervenção do turismo, sem a construção dos hotéis, sem a construção das residências de veraneio e etc. Então, existia um cotidiano ali, existia a prática pesca artesanal, e a pesca artesanal espacializava dinâmicas. Então, como vocês podem ver nessa foto, a orla, ela era um lugar onde se colocavam, se implantavam ranchos de pesca, onde se implantavam pequenas moradias dos pescadores próximo a esse rancho. A orla era repleta de canoas estacionadas, fundeadas ali na areia, algumas no mar também. A parte da orla se usava, na primeira foto, à direita, no canto superior, ali mostra que parte da orla era usada para eles estenderem as redes da pesca, para essa rede secar, para consertar essa rede, etc. Então, esse era o tipo de uso da orla marítima que a gente tinha, mais ou menos em década de 1950, 60, por aí. O turismo forte mesmo começou 60 para cima, 70 já estava bastante consolidado. Então, essa é uma foto por volta de 50. Pode passar, Letícia. E hoje, aí já trazendo para o hoje, né? Vamos voltar para 2020. A gente agora volta para 2020 e percebe como é que está essa orla, né? Vamos observar o perfil da praia. Observando o perfil da praia, a gente vê a transformação que ocorreu nesta praia. E o porquê, agora eu vou voltar para o nome do projeto, né? Conexões entre paisagem, cultura e espaços públicos. Porque hoje a praia é muito um espaço público meu, um espaço público seu, que você vai, que você tem o seu lazer e etc. Mas a praia também é uma paisagem que se transforma, que foi o que eu falei no primeiro slide. E a praia também é um berço de uma cultura, que foi o que eu mostrei no slide preto e branco. Então, tudo que você vê hoje numa praia onde há traços de pesca artesanal acontecendo é registro de uma linha do tempo em que envolveu paisagem, cultura e espaços públicos. Então, se você olhar e prestar atenção atentamente ao perfil da praia hoje em dia, você vai ver que aquela orla que estava cheia, que era repleta de canoas estacionadas ali, fundeadas ali na areia, e aquele pessoal que estendia a rede, isso se estendeu mar adentro, porque a orla agora, ela não é mais aquele espaço do pescador em si. Tem uma casa construída, tem os restaurantes construídos e várias transformações. Então, tudo tomou em direção para ir para dentro do mar. É por isso que quando você olha o perfil da praia, você percebe que o trapiche desloca as atividades da pesca para dentro da água, as redes, elas ficam meio amontoadas, né, no espacinho que sobra ali, como vocês podem ver na foto. Não, há poucas essas canoas, né, esses barcos na areia, agora eles ficam exatamente no mar. Então, você começa a tomar, começa a perceber que o espaço que você frequenta, ele tem ali um tipo de cultura e que pode ser que está entrando numa descaracterização. Pode ser, né? Você começa a perceber. E é por isso que esse projeto existe. Agora eu vou fechar. Abri, expliquei tudo, agora eu vou fechar. Como é que eu fecho, então? O projeto de extensão existe para que a gente valorize o núcleo pesqueiro de Florianópolis, os locais que têm a raiz do núcleo pesqueiro em Florianópolis. Nessa foto, a primeira foto grande é a Barra da Lagoa, aqui em Florianópolis. A foto no canto superior direito acima é em ganchos, se não me engano, ganchos de fora, em Governador Celso Ramos, e a foto embaixo de ganchos de Governador Celso Ramos é a foto novamente da Barra da Lagoa. Então, o que você percebe nessa última foto aqui no canto superior direito abaixo? Que tem um pescador que está costurando a rede com ela ali amontoada naquele pedacinho de concreto que está ali, que concretaram a orla ali, né? Ele está costurando a rede no concreto com ela amontoada. Diferente daquela rede que ficava aberta naquele varal na década de 50. Por quê? Porque a praia é uma paisagem que se transforma. Só que no momento que você percebe isso, surge o objetivo do projeto de extensão, que é a gente valorizar o núcleo e promover, tentar instigar a comunidade científica, a academia, os alunos, as pessoas, e qual é o público que a gente possa chegar, né, com esse projeto de extensão, conscientizar que você
possa perceber que existe ali um berço de uma cultura, que existe uma coisa para ser valorizada, que é a prática de uma atividade de subsistência, existe uma pessoa, um ser humano ali, como vocês podem ver, o pescador, que é um ser carregado de histórias, de tradições, de cultura, de uma série de práticas que morrem com ele se ele não passa para frente, né? Se o pescador não passa a tradição para frente, se o pescador não continua com aquela atividade, tudo que ele sabe, o que ele construiu, e as dinâmicas da comunidade, as coisas que são empíricas dentro dele, morre com ele. Então, no momento que nos colocamos no lugar deste pescador e assumimos que queremos saber o que há por trás da comunidade pesqueira de Florianópolis, surge o objetivo deste projeto. Pode passar, Letícia. Letícia, acho que dá para desligar o microfone, talvez, que está dando um pouquinho de barulho. Espera aí que eu vou parar aqui de compartilhar para desligar meu microfone. Então eu comentei que eu ia falar sobre paisagem, sobre cultura e espaços públicos, né? E isso tudo eu falei que eu ia fazer um ganchinho com o que a Letícia tinha dito e tentar trazer a área de estudo, né? Então vamos falar do Pântano do Sul. Depois as meninas vão entrar mais no Pântano do Sul. Mas a área em questão, que é o pôster da oficina que vocês viram, o pessoal que viu o folderzinho da oficina, lá tinha uma foto de uma praia, tinha uma foto de umas casas, tinha uma imagem de um programa 3D ali. Aquilo é o Pântano do Sul, que é um balneário turístico e um núcleo pesqueiro que fica no sul da ilha de Santa Catarina. Em Florianópolis, aqui, temos o Pântano do Sul, lá embaixo, bem pertinho ali da armação do Pântano do Sul, perto dos Açores, tem o Pântano do Sul. E nós estamos estudando o Pântano do Sul e a configuração espacial e as tradições que esse lugar traz. Então, ele é uma matriz de um núcleo pesqueiro que ainda se mantém, porque parte dos núcleos pesqueiros de Florianópolis já se descaracterizou, perdeu-se toda aquela linguagem, perdeu-se a dinâmica, o pescador que estava ali ou foi embora ou ele morreu e a atividade acabou, mas o Pântano do Sul manteve. Existem pescadores atuando lá, existem famílias de pescadores antigos que moram lá, então ele manteve o caráter de núcleo pesqueiro. E a gente está olhando para ele, junto deste projeto, com toda essa tecnologia que a Letícia comentou, que depois as meninas vão explicar como é que a gente uniu os dois. Mas a paisagem, então, falando de paisagem cultural, porque eu falei de cultura para vocês, eu falei a cultura é o berço de uma tradição, é um berço de um saber, é uma forma de expressão. Quando você une isso que eu acabei de falar, forma de expressão, modo de fazer, de viver, quando você usa um sítio físico, e você percebe que ali há uma interferência de uma cultura, a gente pode caracterizar aquilo ali como paisagem cultural. É aquela união da paisagem física com o tipo de cultura. Então, o Pântano do Sul, a gente tá assumindo que o Pântano do Sul é uma paisagem cultural como uma premissa básica desse projeto, né? Baseado no que eu já comentei para vocês. Por que uma paisagem cultural? Né? Além de ter essa beleza, que é um lugar maravilhoso fisicamente, tem os barcos de pesca que ficam ancorados tanto na praia como na água, tem restaurantes que estão ali de muito tempo, mais de 50 anos e tal. Então, a gente está assumindo que esse lugar é um lugar de paisagem cultural. Pode passar, Letícia. E aí, então, falei da paisagem cultural, vou falar um pouco de cultura e de patrimônio material e imaterial, né? A cultura, eu já dei aquela pinceladinha geral, né, sobre o que estamos entendendo como cultura para este momento. E aí, quando entramos em uma deixa onde há cultura, existe a possibilidade do patrimônio, que é quando você formaliza um tipo de valor incorporado àquele lugar, né? Você faz um tipo de formalização e indica aquilo como patrimônio, formaliza, né? Então, é um bem de natureza material e imaterial, tomado individualmente ou em conjunto, portador de referência à identidade, à ação, à memória de diferentes grupos formadores da sociedade. Isso a gente tem como patrimônio. Aqui, no caso, é uma memória de um grupo diferente formador da sociedade, porque vem de um núcleo de pesca artesanal, que é um grupo formador de uma sociedade, que, como eu mostrei, era um núcleo em 50, e hoje em dia ainda permanece lá.
é um tipo de entidade, porque tem ligações diretas com a pesca artesanal e tem ligações com ação e memória, né? Porque, como vocês podem ver, tem um pescador ali nessa primeira foto da direita, do canto direito, tem o pescador que está vendendo aquele peixe debaixo do guarda-sol, limpando aquele peixe ali no concreto. Aí, na foto do meio, tem o pescador que está consertando a rede longe da orla. Ele está lá dentro do bairro. Por quê? Porque ele saiu da orla. O que acontece com a orla? Ela está repleta de habitações de veraneio, descaracterizou o núcleo. Ele foi consertar a rede lá no meio, lá dentro do bairro. Essas duas fotos, a do meio e a última, elas são da Barra da Lagoa. A primeira foto é de Armação da Piedade em Governador Celso Ramos, dentro de um rancho pesqueiro, que são aquelas casinhas que vocês podem ver ali onde tem o pescador com guarda-sol. Aquilo ali são ranchos. Aquela coisa que tinha na foto em preto e branco, bastante presente, porque eles guardam as canoas, eles guardam os apetrechos, eles guardam as redes, etc. e tal. Então, existe um cotidiano, existe uma organização espacial fora do rancho, existe uma organização espacial dentro do rancho. Tudo isso são campos de investigação da arquitetura. São lugares que a gente decidiu investigar e atribuir valor, né? A nossa proposta. Nós estamos atribuindo valor tanto para aquele pescador cortando peixe, o pescador que conserta a rede, quanto o rancho e quanto o conjunto inteiro que isso se consolida, que é um núcleo de pesca artesanal. Pode passar, Letícia. Aqui, eu falei de cultura, falei de paisagem, agora eu vou falar dos espaços públicos. Comecei falando que a praia é um local meu e seu. Ela é um local meu e seu. E aí a gente para descobrir, não, a gente para e senta e observa o que está ocorrendo no meu espaço de lazer, né? Paro para prestar atenção e vejo que eu estou sentada no trapiche, como na foto grande, estou eu sentada num trapiche, digamos assim, não sou eu ali, observando a orla, né? Então eu volto meu olhar e observo que há barcos ancorados na água, observo que há ranchos, observo que há um pescador que está ali consertando a rede dele, e aí eu começo a perceber que o meu local de lazer é também um local de patrimônio material e imaterial, de cultura, e que tem uma paisagem que conforma tudo isso, e ela não é só o mar, e ela não é só a minha caminhadinha na beira da orla, ela também é um todo maior, que é o que estamos investigando. Nas outras duas fotos à direita, ali uma foto de pescadores embaixo de uma árvore, conversando. Esse público aí, esse grupo é pescadores, ex-pescadores, aposentados, etc. e tal, que simplesmente estão ali usando um espaço público, o banco debaixo da árvore, para conversar. Podia ser eu, podia ser você. A grande pergunta é, para onde estamos olhando, o que estamos prestando atenção? Estamos com os nossos olhos voltados para o mar, estamos com os nossos olhos voltados para a possibilidade de entender aquela cultura local, abraçar, entender aquilo ali como um semelhante meu, um lugar que eu quero investigar. A primeira foto acima é o Pântano do Sul, que é o que a gente vai mostrar daqui a pouco, em época de veraneio, ou seja, é aquele Pântano do Sul cheio de gente na areia, tomando banho de sol, usando um espaço público, que também é cultura, que também é tradição, que também é um berço de um local que, se eu, você, ou quem decide intervir, se eu decido dentro do meu campo de atuação, por exemplo, né, nós, arquitetos, alunos, etc e tal, se eu me coloco na posição que, de repente, vou intervir na paisagem, vou fazer uma intervenção, eu estou olhando para o modo como este turista olha, ou estou olhando para o modo como os pescadores embaixo da árvore olham? Será que eu não posso, de repente, olhar para os dois, se eu vou intervir, e ver o que o turista dá valor, que é ótimo, vamos considerar, e vamos ver o que o pescador, esse pescador dá valor, se eu vou intervir num espaço que um dia era somente deles, né? Englobando tudo isso, eu fecho paisagem, cultura, espaços públicos, as conexões e o porquê da arquitetura estar olhando para esse espaço. Fiz este gancho. Este gancho existe para explicar o porquê que a gente está olhando para o Pântano do Sul, com essa análise e com a abordagem tecnológica. Uma vez explicado isso, vamos seguir. Pode passar, Letícia. E aqui, a foto das canoas, novamente para fechar, para despertar o olhar de vocês, para dar aquela beliscadinha.
colocamos algumas fotos aqui de praias hoje, né? Aquela praia que existe hoje, aquela praia que, às vezes, o núcleo pesqueiro está escondido, como é o caso da última foto no canto inferior à direita, que é a Barra da Lagoa. A Barra da Lagoa, que é esse balneário turístico, o núcleo pesqueiro ele fica um pouco mais para dentro do bairro, você tem que dar uma procuradinha ali, tem que adentrar, só que não é sempre que você adentra, porque de repente você acha que aquilo ali não é um espaço seu, que você não deve transitar naquela orla onde está esse barco ancorado. Mas eu te digo que isso é um espaço seu, isso é um espaço público, você pode e deve entender como você, como um profissional que intervém no espaço, que lê o espaço, que se propõe a ter uma abordagem com relação ao espaço, eu convido você a prestar atenção àquilo que está nas entrelinhas do espaço, da orla, né? Prestar e buscar se colocar no lugar do outro, daquele outro que esteve ali primeiro, que é o pescador. E ver como que o pescador hoje tem a construção dos espaços dele, porque ele transformou a paisagem, o pescador transformou. Depois veio o turista que transformou. Vem eu e vem você que transformamos. E o profissional também transforma. Então, quando você se propõe a transformar ou ler, temos que prestar atenção ao que o espaço está nos dizendo. Este barquinho ali no Bora Lá está amarrado no rancho, né? Então, isso aqui tem existe aqui um tipo de significado que o barco está amarrado no rancho, né? Por que esse barco não está na areia? Por que na foto do meio a canoa está ali na areia? Por que na primeira foto no canto superior acima o barco está ancorado na água? E assim vai para você se propor a questionar espaços, para você se propor a entender bem as dinâmicas de um espaço, né? E vamos nos usar da tecnologia cada vez mais para entender como esse espaço se configura, né? Mas antes da tecnologia, a gente vem com a valorização, que é com o nosso olhar. É o que a gente olha, que a gente atribui valor, e então, tecnologicamente, a gente vai lá e usa os instrumentos que temos para entender esse espaço, para modelar esse espaço, para intervir nesse espaço.